Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre alienação de bens imóveis. Vamos lá. Então, inicialmente, em que consiste essa medida? Consiste na identificação de imóveis ociosos ou que possam ser alienados ao setor privado com o intuito de aumentar a arrecadação. Então, preste atenção. Às vezes você tem um imóvel que até está sendo ocupado, mas você acha que pode fazer uma realocação ótima de pessoal, tirar um órgão de determinado prédio, que às vezes você paga até aluguel, e realocar para outro prédio, que é um prédio próprio, e aí com isso você deixa de pagar aluguel. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu tenho um imóvel, esse imóvel não está tendo serventia, eu estou apenas tendo despesas com manutenção, como, por exemplo, a segurança armada do local, com medo de alguma invasão, com medo de alguma depredação. Então você está tendo um custo de acompanhamento da integridade daquele bem imóvel. Talvez seja o caso você alienar. Parece ser uma ideia boa, só que a gente vai ver que isso não é tão simples assim para gerar. Então vamos lá? Então, expectativa: identificar todos os imóveis desocupados e conseguir alienar os mesmos durante o prazo do programa de recuperação fiscal. Identificar imóveis ocupados que possam ser desocupados em função do redesenho da alocação ótima de pessoas. Essa desocupação pode gerar corte nas despesas com o pagamento de aluguéis ou novos imóveis para alienar. Ou seja, foi exatamente o que eu falei antes. A sua ideia é alienar o que está desocupado, tentar fazer uma readequação do espaço ótimo das pessoas, deixar de pagar aluguéis ou mesmo sobrar imóveis que você possa alienar. Com isso você reduz o custo, por exemplo, com algumas despesas, como manutenção, limpeza, copa e segurança patrimonial. Só isso aí já dá um bom valor de contrato, tá bom? De redução. Instrumentos. Você pode alienar os bens imóveis ociosos. Primeiro risco: incapacidade de identificar os imóveis sob a sua responsabilidade. Ou seja, parece, digamos assim, um problema surreal. Mas muitas vezes o próprio ente não sabe todos os imóveis que estão sob a sua responsabilidade. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é uma inventariância, ou seja, fazer um inventário de todos os bens imóveis sob responsabilidade do ente. Lógico, às vezes não vai ser a Secretaria de Planejamento que vai conseguir fazer isso, mas ela vai ter que contar com a ajuda das outras secretarias para fazer esse levantamento e não deixar escapar nada. Senão, se você deixa escapar algum, é um imóvel que você está deixando de possivelmente alienar. Outro ponto: a entidade não possui acompanhamento dos imóveis em disputa judicial, porque é importante. Primeiro, eu tenho que saber quais são os imóveis. Segundo, eu tenho que saber quais são os imóveis em disputa judicial. Porque, veja bem, você vai fazer um programa de recuperação fiscal. Aí você levanta que você tem 100 imóveis, sendo que desses 30 tem uma disputa judicial em 30. Desses 100 tem uma disputa judicial em 30. Aí vamos ser bem realistas. Como é que no seu programa de recuperação fiscal você vai considerar os 100 imóveis? Você não vai estar adotando o que tem de melhor em termos de rigor técnico. Então, talvez seja prudente você saber que tem 100 imóveis e que você só vai trabalhar com 70, tendo em vista que em 30 existe uma disputa judicial ou litígio judicial sobre os mesmos. Na medida que esse litígio desaparecer, você pode atualizar o plano com novas receitas. Mas você tem que considerar o plano considerando com a realidade. O plano tem que ser realista. Outro ponto: que é risco. Ausência de experts capazes de avaliar corretamente o valor dos imóveis à luz dos normativos. Ou seja, parece simples, ter um imóvel, eu chego lá e coloco para vender. E eventualmente gastos, eventualmente alguns passivos que esses imóveis possam ter. Eu tenho pessoas qualificadas para fazer essa avaliação desses imóveis? Seria mais ou menos os corretores da Caixa? Então, uma sugestão aqui seria, eventualmente, o Estado ou o município fazer uma parceria com a Caixa Econômica, remunerar esses funcionários da Caixa que têm expertise em fazer a avaliação de imóveis e ter uma avaliação correta. Ou pedir para que esses funcionários da Caixa capacitem os servidores do Estado e do município para que o Estado e o município depois comece a caminhar com as suas próprias pernas. É outra sugestão. Mas isso aqui é um risco relacionado ao processo. Porque às vezes você vai ter lá, tem uns 70 imóveis, passou 6 meses. Quantos você vendeu? 0. Pode ir atrás, você está com um desses problemas aqui.
Ou você não tem condições, você não tem experts, certo? Ou esses imóveis estão com disputa judicial e você só vai saber disso lá na frente, tardiamente. Ou seja, faltou planejamento, faltou cuidado, faltou alerta. Beleza? Que eu estou passando aqui para você. E, por fim, a ausência de experts para conduzir com efetividade a alienação dos imóveis. Então, uma coisa é eu ter a pessoa que faz a avaliação. Outra coisa é eu ter a pessoa capacitada para alienar esse imóvel por meio de um leilão. É outro problema que você tem que considerar. Tá bom? Outro risco. Avançando. Outro instrumento. Utilizar os recursos dos imóveis alienados, certo? Na destinação correta. Despesas de capital ou despesas correntes dos regimes previdenciários. Então, o que é que eu quero dizer com esse risco aqui? Você, quando estiver trabalhando com a medida de recuperação fiscal, a alienação de imóveis, você não pode jogar todas as suas fichas na alienação de imóveis achando que você vai alienar o imóvel e quando você aliena o imóvel, amanhã você pode pegar esse dinheiro e aplicar onde você quiser. Você vai dar com os burros na água. Porque, na verdade, aquela receita de alienação de imóveis, você só pode usar para gastar em despesa de capital ou despesas relacionadas aos regimes previdenciários próprio e geral da Previdência Social. Ou seja, você não vai poder pegar aquele dinheiro de arrecadação de imóveis e aplicar onde você quiser, porque existe um negócio chamado, que a gente viu no bloco 1, chamado o quê? Destinação de recursos, ou seja, vinculação de recursos. Só que ainda tem um outro detalhe, que é um risco que eu vou te falar durante o processo de alienação. Ao colocar os imóveis à venda, caso haja precatórios na fila para serem pagos, pode ser que ocorra a compensação, frustrando assim a tentativa de aumentar a arrecadação. Ainda tem isso. Suponha que você tinha 100 imóveis, desses 100 imóveis, 30 tinham disputa judicial, 70 você colocou para alienar. E esses imóveis todos somados, suponho que eles gerem aí, exemplo, 700 milhões de reais, 1 bilhão de reais, 1 bi. Sendo que você tem precatórios no valor de 2 bi. Cuidado, isso você deve considerar. Se você considerar que esse 1 bi de imóveis vendidos, ele vai ser crucial para alguma despesa do plano, pode ser que você tenha um problema. Por quê? Na hora que você colocar esses imóveis para alienar, pode ser que alguém desses precatórios, no valor de 2 bi, queira apresentar a carta precatório e levar o imóvel como compensação. E isso vai ser feito. E aí você resolve um problema porque o seu precatório diminuiu. Mas você cria um problema porque aquela receita de alienação, você estava contando ela para outra parte do programa de recuperação. Então, qual a dica que eu dou? Você tem que ter um plano de contingência. É importante você considerar a receita de alienação? É importante. Se você puder criar uma amarração junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, junto aos órgãos de controle, para que esse imóvel que você coloca em alienação, ele realmente seja para alienação, se é que é possível, que eu acho que não é possível, mas você vai consultar, certo? Você já tem que preparar o seu espírito, você tem que preparar o plano de contingência para, ao colocar 1 bi de imóveis para alienar, que os proprietários de precatório de 2 bi se apresentem todos e esse 1 bi desapareça. Vai ser bom porque os seus precatórios vão diminuir em 1 bi, mas vai ser ruim porque aquele 1 bi de receita não vai ser utilizado da forma que você queria. Ok? E outro ponto é cuidado para não utilizar o recurso de alienação de imóveis em alguma coisa compatível com o LRF. Lições aprendidas. Levantar benchmarks na alienação de bens imóveis. Aqui eu recomendo que o órgão, no caso o Estado ou município, procure a Secretaria do Patrimônio da União, que vem fazendo um trabalho exemplar em termos de alienação de imóveis. Ok? Segundo ponto. Existem fatores exógenos que podem comprometer a alienação. Benefício-custo de alienar um imóvel durante uma crise econômica. Então a gente tem que ser realista. Você tem que ser empreendedor. Você tem que cuidar da alienação de imóvel como se o dinheiro fosse seu. Ah, está no plano de recuperação, só que o momento que chegou a hora de vender o imóvel foi o momento, por exemplo, de uma pandemia, tipo coronavírus. Talvez não seja o melhor momento para você vender. Talvez seja o melhor momento de você adiar essa venda para lá na frente você conseguir pegar um valor no imóvel compatível com o valor mesmo dele de mercado. E não tentar vender o imóvel numa hora que ninguém está comprando nada. Você vai causar um prejuízo, você vai gerar uma ineficiência no caixa do Estado ou do município. Essa é outra dica importante, que você deve ter coragem funcional, técnica e coragem moral para, olha,
tá tudo certo, tá no plano, mas esse não é o melhor momento. Vamos sobrestar e justifica e submete a decisão superior. E se for o caso, submete a decisão do Tribunal de Contas para você não ficar sozinho nesse barco. Toma a decisão e diz que tomou a decisão pensando nisso. Não pede apoio, peça apenas comunique. Comunicar já é bom. Se der para pedir apoio, melhor ainda. Se não tiver apoio, pelo menos comunique, porque você já vai partir de uma coisa. Você teve boa fé e antes de homologar a decisão, justificar por que você tomou a decisão daquela forma. Com isso, você vai estar se amparando na lei de introdução a normas do direito público, porque você está tomando decisão contextualizando com base na realidade. Isso é muito importante. Identificar gargalos, tempo versus entrega. Equipe responsável pela avaliação, equipe responsável pelo contencioso e equipe responsável pela alienação. Você tem que ter expert nessas três áreas. Sem experts aqui não vai dar. E aí eu repito, você pode contratar os experts como consultores ou você pode contratar os experts para capacitarem os seus servidores do seu estado ou do seu município. São duas abordagens igualmente válidas. E elaborar um plano de ação realista. O que é um plano de ação realista? Se você tem 100 imóveis, 30 estão sob júdice, você não pode imaginar que você vai vender os 100 imóveis em um ano. Outra coisa de realista, se você tem uma equipe finita, limitada, não limitada em capacidade técnica, mas limitada em capacidade operacional, e você viu que, na melhor dos cenários, você consegue alienar 30 imóveis por ano, por que você vai colocar no seu plano de recuperação 100 imóveis por ano? Você não está sendo realista. E aí você vai calcular o seu resultado nominal de forma equivocada e vai prejudicar todo o seu trabalho. Então é melhor ser realista com base nos tempos de envolvimentos, tempos e entregas dessas três grandes equipes que eu acabei de citar. Ok? Beleza, pessoal? Encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.